Olá! A pandemia de Covid-19 persiste e os esforços para conter o avanço da nova onda trazida pela variante Ômicron não cessam. No programa de hoje, você vai ver que o Judiciário adotou medidas para assegurar o atendimento aos cidadãos com segurança e já analisou várias questões relacionadas à pandemia, como a competência dos entes federados para decidir sobre medidas de isolamento. Vamos mostrar também outros exemplos de atuação da Justiça Federal da Primeira Região na pandemia. Servidor público pode acumular 2 trabalhos? Em que situação isso é permitido? O TRF1 analisou o caso de uma técnica de enfermagem que passou no concurso do Hospital das Forças Armadas e também na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E as últimas notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente, o Inteiro Teor está começando. – 2020, 2021, 2022 e a pandemia não acabou. Pelo contrário, parece estar longe do fim com o avanço em todo o mundo de uma variante mais contagiosa, a Ômicron. No final do ano passado, houve até um período em que os números indicavam mais controle, mas logo vieram os casos da Ômicron e medidas de flexibilização deixaram de ser adotadas. Em algumas unidades da federação, como o Distrito Federal, elas chegaram a ser tema de disputa judicial. O TRF da Primeira Região analisou um desses casos e vários outros relacionados à Covid-19. Achei que ia ser uns 3 meses, 4 meses, muitos casos de mortes e agora nós estamos vendo uma luz, uma esperança que as coisas estão melhorando, entendeu? E não pode perder a esperança. Houve, né, uma situação que estava virando caos em relação ao número de mortes e doenças. Mas a nossa segurança hoje em dia é que a vacina está valendo. Já são mais de 2 anos de restrições. O uso de máscara, por exemplo, chegou a ser dispensado em ambientes externos aqui no Distrito Federal. Foi quando a gente gravou as entrevistas que você acabou de ver antes do final do ano passado. Mas foi só a nova variante, a Ômicron, começar a se espalhar que as medidas, como a obrigação de usar máscara e limitações a determinados eventos, dentre outras, voltaram. São medidas necessárias para tentar conter o avanço de mais uma onda da pandemia que parece não estar perto de acabar. Ao longo da pandemia, a abertura e o fechamento de estabelecimentos públicos e privados e as restrições relacionadas à pandemia foram parar na Justiça. O TRF da Primeira Região, por exemplo, analisou o processo no qual reafirmou a competência do governo do Distrito Federal para conduzir o enfrentamento à pandemia, considerando, dentre outros fatores, o princípio da separação de poderes. Por maioria, a Corte Especial do Tribunal decidiu que o momento para a retomada das atividades econômicas no DF, com a observância dos protocolos sanitários e com os subsídios fornecidos por órgãos técnicos, encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo. O processo foi relatado pelo desembargador federal Francisco de Assis Betti. E a Justiça Federal também analisou uma série de outras demandas relacionadas à pandemia, pontuais e, ao mesmo tempo, abrangentes, com reflexos na vida das pessoas. Foi assim com a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que admitiu o resgate integral do saldo do FGTS em decorrência da pandemia da Covid-19. E com a determinação, também do TRF1, para que a União, a FUNAI e o ICMBio adotassem plano emergencial para conter o avanço do coronavírus na terra indígena Yanomami, a maior do país. A decisão contempla, entre outros pontos, ordem para a retirada de garimpeiros que chegaram a ser o principal vetor de disseminação da Covid na região.
A pandemia impactou muita gente, como as famílias que tiveram a situação econômica agravada por causa da perda do emprego ou da redução do salário. Pessoas que passaram por dificuldades básicas, como conseguir se alimentar adequadamente. Uma situação que mobilizou pessoas, como a estudante Ana Beatriz da Silva. Ela, juntamente com outros voluntários, idealizou, no Distrito Federal, o coletivo Ubuntu. Agimos com um dos objetivos, que é ajudar as pessoas que estão passando por necessidades maiores durante a pandemia. Famílias que tiveram salários reduzidos, famílias que perderam os provedores, famílias que perderam os empregos, famílias que não estão conseguindo manter o básico para a sobrevivência, que é a alimentação. E a iniciativa continua a todo vapor. É que com a inflação em alta, o acesso a alimentos e itens básicos ficou mais difícil. O coletivo Ubuntu recebe doações em Brasília e, para quem é de fora da cidade e quer ajudar, os voluntários indicam grupos em outras cidades que também ajudam quem precisa. O e-mail de contato é o coletivoubuntu02@gmail.com. De volta ao judiciário, do ponto de vista da prestação dos serviços a quem precisou buscar a justiça durante a pandemia, medidas sanitárias vêm sendo tomadas a fim de garantir a segurança de quem trabalha na justiça ou precisa acessar os serviços oferecidos. Essas providências abrangeram o maior Tribunal Regional Federal do Brasil e as unidades da Justiça em 13 estados, além do Distrito Federal, conforme explica o secretário-geral da Presidência da Corte, juiz federal Cleberson José Rocha. O tribunal conseguiu, por meios tecnológicos, manter a prestação jurisdicional. De início houve uma pequena redução até a adaptação a esse novo trabalho à distância, mas logo em seguida o tribunal avançou e em momento algum parou, cessou a prestação jurisdicional de questões urgentes e também das questões corriqueiras do tribunal. O tribunal começou a fazer sessões por videoconferências e julgando todos os processos, inclusive processos físicos. É importante dizer que o tribunal acelerou o processo de digitalização, né? Então todos os feitos hoje no tribunal, a sua esmagadora maioria, são já digitais, o que permite esse trabalho à distância, permitiu e permite o trabalho à distância. E também as sessões, 13 sessões judiciárias, né, de estados e mais o Distrito Federal, também não deixaram em momento algum de prestar esse atendimento ao jurisdicionado. Os advogados puderam participar dos processos, seja na primeira instância, seja na segunda, por meio dos sistemas informatizados? Como é que funcionou? Na verdade, dada a extensão da primeira região, no tribunal, por exemplo, se verificou um acesso maior por videoconferência às sessões, com mais sustentações orais, inclusive. E na primeira instância puderam também participar o sistema de tecnologia, de vídeo, participando das audiências. Isso também facilitou o acesso. Bom, e quais são as expectativas de agora para frente? A expectativa do tribunal é que a pandemia melhore e permita gradativamente se retornar ao trabalho presencial, ao trabalho normal que é do tribunal. E também o acesso às instalações do tribunal, como de todas as sessões judiciárias, das pessoas, dos jurisdicionados, advogados, né, partes e testemunhas, enfim. A expectativa é a melhor, mas a cautela diz que temos que olhar para o quadro da pandemia, como é que ela evolui. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta, você vai ver. Alguma lei impede o cidadão de ter 2 ou mais empregos? E um giro com as últimas decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Aguarde só um instante, a gente não demora. Nenhuma lei trabalhista impede o cidadão de ter 2 ou mais vínculos de emprego. Na iniciativa privada, inclusive, essa é uma realidade em diversos segmentos,
cuja carga horária é, em média, de 6 horas. Mas, quando se trata de serviço público, alguns cuidados precisam ser tomados. Vamos conhecer agora o caso de uma mulher que entrou na justiça para garantir os 2 trabalhos na saúde pública. Em 2019, a técnica de enfermagem Márcia Almeida ingressou como servidora no Hospital das Forças Armadas, o HFA, em Brasília. 5 anos mais tarde, foi efetivada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Mas, quando foi se cadastrar no Sistema Integrado de Administração de Pessoal, o SIAP, para marcar férias, não conseguiu. Em vez disso, recebeu uma notificação do HFA de que ela estava extrapolando a carga horária semanal de 60 horas. Ou seja, ele me forçou a pedir as contas da EBSER com base na intimação que a minha chefe assinou no meu lugar. E quando ela me entregou, já havia passado vários dias. Então, eu tive que pedir a minha demissão da EBSER. Me baseei que o HFA era mais confortável, que a velhice chegava e acabou que eu fiquei no HFA. A advogada do caso explica que está comprovada a compatibilidade de horários entre os 2 cargos. Portanto, a autora teria direito a exercê-los. Não há no nosso ordenamento jurídico qualquer estipulação de carga horária máxima ou mínima. Ao contrário, a Constituição Federal, em seu artigo 37, ela garante que, em havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada de 2 cargos públicos ou privados a profissionais de saúde. Além disso, a jurisprudência do STJ também firmou-se no sentido de afastar essa limitação de carga horária máxima. A limitação de carga horária máxima de 60 horas surgiu em parecer da Advocacia Geral da União, mas, segundo a advogada, o texto não se sobrepõe à Constituição Federal. Nós, assim como o STJ, entendemos que o parecer número 145 da AGU não possui força normativa para regular esse tipo de matéria, devendo sim ser aplicado somente à Constituição Federal. A primeira turma do TRF da Primeira Região deu razão à servidora pública. A relatora do caso, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, ressaltou que, não tendo a Constituição fixado limite de horários para a jornada semanal, é incabível fazer isso por meio de ato administrativo, criando regra não prevista na norma matriz. Acompanhe agora um resumo de decisões do TRF1 proferidas nas últimas semanas que impactam direta ou indiretamente a sua vida. Olá! A 8ª turma do TRF da Primeira Região determinou a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos por um aposentado com câncer. Em apelação ao tribunal, a União alegou que o autor não tem direito à isenção porque não é portador de doença especificada na lei que trata do assunto. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Novelli Villanova, destacou que, mesmo tendo a Junta Médica Oficial concluído que o impetrante não é portador de doença especificada no texto, os exames laboratoriais e o relatório médico comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna. Ele destacou ainda, abre aspas, que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que seja demonstrada que a doença é grave por outros meios de prova. Fecha aspas. Com isso, o colegiado, por unanimidade, negou o provimento à apelação da União. De forma unânime, a 7ª turma do TRF1 manteve o entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária em valores repassados por empresas a seus funcionários referentes a bolsas de estudo para auxílio à educação, independente se o valor é usado para pagar cursos de nível básico, superior ou de capacitação. O colegiado negou o provimento à apelação da Fazenda Nacional, que pedia a cobrança na base de cálculo das contribuições previdenciárias. A decisão também confirma a invalidade de multas decorrentes das arrecadações que foram anuladas. E a 3ª turma do tribunal decidiu que o reconhecimento fotográfico produzido na fase policial, um ano após o fato criminoso e que não foi renovado em juízo, não sustenta a condenação de um réu que foi denunciado por roubo a uma agência dos Correios, no município maranhense de Catanhede. A apelação da sentença condenatória veio da Defensoria Pública e, ao relatar o processo,
A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso constatou que a autoria do crime tem como único elemento o reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha apenas na fase policial. O colegiado deu provimento à apelação para absolver o réu, uma vez que não haviam outras provas no processo. E nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias da Justiça Federal no site do TRF1 e também nas nossas redes sociais. Obrigado por sua companhia aqui na TV Justiça e também nas redes sociais. E até o próximo programa.